Resolveu o quê? Acabou tirando nos menores. Para entender essa história, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o delegado Paulo César Bertoldo. Delegado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você e os seus telespectadores. Obrigado, delegado. O senhor estava até com O que é isso aqui, delegado? O senhor trouxe para mostrar para a gente? Esse aqui é um objeto conhecido como soco inglês, que era usado por um desses assaltantes na hora do fato. Quer dizer, vamos mostrar aqui, os menores estavam com esse objeto para abordar as mulheres. Isso, eu usava esse instrumento para assaltar as mulheres lá no ponto de ônibus. Agora, nesse caso aí, o policial, ele reagiu, quer dizer, ele estava, mesmo não estando em serviço, ele agiu como policial, né? É, só um detalhe, o policial, na verdade, ele foi ao ponto de ônibus levar a sua filha que ia para a faculdade. Ele estava lá juntamente com a filha dele e mais duas colegas dessa menina que faziam faculdade. Ele estava aguardando elas pegar o ônibus para ir para a faculdade. Então, quer dizer, na verdade, ele reagiu a esse assalto, né? A priori, é o seguinte, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa própria e de terceiros. Porque no momento que ele estava no ponto de ônibus, com essas pessoas aguardando o ônibus para ir para a faculdade, esses dois elementos, um maior e um menor... Ah, então não são dois menores. Não, um maior e um menor, ambos têm vasta passagem por polícia, já foram internados por crimes dessa natureza, tem um rol de crimes envolvendo roubo e tráfico de droga, uso de droga, eles são terríveis, esses dois elementos. Então eles chegaram, deram voz de assalto. Momento contínuo, o pai de uma dessas meninas, que é o policial militar, reagiu, deu voz de prisão para eles. Eles sacando desse objeto aqui e de um outro objeto, provavelmente uma arma, reagiram. O policial militar efetuou tiros, pegando, me parece que um tiro no menor e dois tiros no menor e um tiro no maior. Ambos foram socorridos, estão no UGA, inclusive, sendo submetidos à cirurgia. Então, quer dizer, nesse caso, o que acontece com o policial? O policial, nesse exato instante, eu fiz o auto de prisão e apreensão dos dois, por um ser maior, outro ser menor. Eles estão sendo autuados em flagrante, embora estejam no UGA para tratamento, mas eles estão autuados em flagrante. O policial foi ouvido nesse exato instante, no procedimento que a gente fez aqui, como vítima e como autor dos disparos que houve contra essas pessoas. Posteriormente será investigado, primeiro, se esses menores realmente estavam com arma de fogo. Há notícia que a moto que eles usavam tinha sido tomada de assalto na noite de ontem, porque pelas características da moto, ela é a mesma de uma moto que foi tomada de assalto ontem na região. Na região noroeste, mais especificamente, que é onde a gente atua, é constante a prática de crimes dessa natureza, principalmente contra vítimas mulheres. Por quê? Porque as mulheres saem cedo para ir para o trabalho no centro da cidade e esses menores, maiores, fazendo uso de uma moto, constantemente fazem esse tipo de assalto lá naquela região noroeste. Só lembrando que a informação que chega agora aqui no Balanço Geral é que o estado de saúde do menor, né, do menor, seria grave, né? Agora, delegado, nesse caso aí, a região noroeste é uma região que dá muito trabalho em relação a menores envolvidos com crimes, assaltos a pontos de ônibus. Quer dizer, é mais um reflexo que de droga, de falta de ocupação de jovens. Como é que o senhor vê esse aumento da criminalidade nessa região? Olha, o crack chegou na região noroeste porque é uma região onde as pessoas são de poder baixo aquisitivo. Então, o que acontece? A droga, mais especificamente o crack, lá naquela região, está muito sendo usada. Então, o que acontece? Essas pessoas não têm dinheiro para manter o vício, então passam a praticar crimes. Então, é muito grave a situação de drogas na região noroeste, especificamente, e as pessoas, por não ter dinheiro, às vezes, para comprar essa droga, passam a fazer esse tipo de crime, passam a praticar assaltos para conseguir dinheiro para fazer uso dessa droga. Agora, delegado, saindo um pouco desse assunto, mas ainda relacionado a crimes praticados por menores, do jeito que as coisas estão, não vai chegar o momento de mudar a pena para menor ou começar a aprender menor, ao invés de só aprender? A situação do menor, especificamente hoje, no que tange a criminalidade, ela é muito grave. Tanto é que, a nível de Congresso Nacional, existem N projetos dos mais variados possíveis para que se dê uma solução mais rápida e mais ligeira, no caso, para a questão do menor, porque realmente hoje o menor, devido à sua questão de idade, não responder plenamente como o maior responde pelo fato que ele pratica, embora ele tenha responsabilidade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que ele, não cometendo crime, mas cometendo infração penal, ele também tem a sua pena. Só que essa pena é bem menos, vamos dizer, menor reduzida do que a dos maiores. Então, realmente, há que se fazer alguma mudança. A questão social também, principalmente na minha região onde eu atuo, que é na região noroeste, ela
fica evidente, porque essas pessoas, por exemplo, esses dois rapazes de hoje, os dois são irmãos. O maior e o menor, são irmãos, praticam crime já há muito tempo. Conversei com o pai deles disse que já abandonou eles há muito tempo, porque não dá conta deles. Quer dizer, o pai já desistiu. Já desistiu. A mãe deles é que cuida deles, mas fiquei sabendo que ela já tirou eles daqui certa época, levou para Brasília, onde eles moraram em Brasília em determinada época. Lá também eles praticaram N crimes, de lá eles vieram para cá, ou seja, eles são terríveis, essas pessoas. Embora seja menor, mas já ficaram internados por 8 meses aqui em Goiânia e não param, não dão provas que vão parar e que vão recuperar. Realmente esse pessoal, me parece à primeira vista, que é um caso que praticamente perdido. Primeiro porque a família não deu apoio na hora que precisava e nem corrigiu. Segundo, o Estado talvez não tenha oferecido no momento adequado a reparação e aquela obrigação de cobrar deles uma responsabilidade maior pelo fato que eles praticaram. Agora, a quantidade de menores aí envolvidos, principalmente com o tráfico, é muito grande. Isso é preocupante, é triste você ver um moleque de 15, 16 anos já ser chamado de chefe do tráfico, né? A priori, quanto à questão de menores envolvimento com droga, você tem que analisar dois prismas nesse caso. Primeiro porque o maior hoje, sabendo que a legislação no que concerne ao tráfico de drogas, ela é muito rígida, então o que acontece? Primeiro, hoje já não se está fazendo mais aquela venda de grandes quantidades de substância entorpecente. Essa droga ela é dividida em várias partes. As pessoas que comercializam diretamente a droga, quando você pega, ele está com 10 pedras, está com 12 pedras, 20, não passa sempre disso. O menor assume a culpa. E outra coisa, usa um menor para fazer esse tipo de coisa, por quê? Devido a uma falha da legislação, que a legislação para ele é muito mais branda e muito mais calma, vamos dizer assim, entre outras palavras. Porque aí o menor chega na delegacia, ele assume a culpa e diz, não, ele não tem nada a ver com isso, nem conheço o maior, o adulto, né? Então isso é um problema sério, e é um problema também, delegado, que eu vejo, e eu falo isso há muito tempo, a falta de políticas públicas, principalmente na periferia. Porque se eu pego a região noroeste, você não vê nenhuma atividade de lazer, não vê esporte, não vê cultura, tem adolescentes, tem crianças da região noroeste que não sabem o que é um cinema. Então, quer dizer, a falha, e é um conjunto, né? Vai de todas as esferas de governo, acaba fazendo com que o menor não tenha alternativa a não ser o crime, né? Aí é aquele detalhe. Eu entendo que a questão da criminalidade, mais especificamente da nossa região, devido ao fato social, mas ela começa no seio familiar. Porque a família é base de tudo. Se um pai e uma mãe já brigaram várias vezes, largaram, igual é o caso específico que nós estamos tratando aqui agora, o pai e a mãe já não conseguem mais conviver harmoniosamente para cuidar dos seus filhos, se a responsabilidade é única do pai, se a responsabilidade passa a ser única da mãe, aí é que não vai dar conta mesmo de conseguir criar o filho. Aí o segundo passo seria a responsabilidade do Estado, que seria o estudo, a escola, o CIBEI, aí já são outros detalhes, mas eu entendo que gera tudo, que começa tudo lá no seio familiar. Agora, no caso desses dois rapazes aí, certamente eles já teriam praticado outros crimes também em pontos de ônibus, né? Inclusive, na região lá acontece isso constantemente, nós temos ciência que eles já praticavam esse tipo de crime lá há muito tempo. Inclusive, um deles, que é o maior, que é o Itair, ele, semana passada, foi preso, inclusive autuado em flagrante pela central do 5º distrito nossa lá, envolvido com tráfico de drogas, porém ele usou lá os dados do irmão dele e se passou como menor. Eu acabo de descobrir isso lá na investigação que eu fiz lá hoje cedo, deu prazo de verificar isso, porque nós já tínhamos ciência de mais ou menos quem que era ele, então chegamos à conclusão que aquele menor que foi apreendido em tese semana passada na delegacia lá do 5º distrito, na verdade era o maior. Na verdade era esse maior que hoje foi baleado. Talvez se naquele dia ele tivesse sido preso, hoje ele não tinha levado esse tiro e nem tinha sido autuado em flagrante agora por nós. Tá, muito obrigado, delegado Paulo César Bertoldo, muito obrigado aqui pela participação no Balanço